pessoal, o meu nome é Débora Souza e hoje nós vamos continuar com mais um conteúdo do projeto MMV Minha Melhor Versão. A nossa missão aqui é ajudar vocês a evoluírem assim como nós buscamos a nossa própria evolução. E nada melhor do que começar pela leitura ativa. Hoje nós vamos continuar com mais algumas dicas do livro de Mortimer Adler, Como Ler Livros. Eu quero falar sobre algo que pode transformar a sua maneira de ler, a arte da leitura exigente. Se você já ficou distraído enquanto você lia ou sentiu que não estava aproveitando bem os livros, fica comigo porque esse vídeo ele vai te ajudar e muito. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é uma leitura ativa. Se você já começou a ler um livro e acabou pegando no sono, talvez o livro fosse chato ou você estava lendo só por ler, sem prestar muita atenção. Isso não é uma leitura ativa, porque isso é ler para dormir. Isso é fácil, é só você deitar em uma posição confortável, pegar um livro entediante e logo o sono vai chegar. Mas se você quer aprender de verdade com a leitura, você precisa estar acordado e focado. Esse é o primeiro passo para a leitura ativa. E como você vai fazer essa leitura ativa? Isso vai além de simplesmente passar os olhos no texto. A dica que eu trago aqui para vocês é: faça perguntas ao livro enquanto você lê. Fazer perguntas durante a leitura é importante e vai manter você em alerta para buscar essas respostas. Existem 4 perguntas básicas que vão te ajudar a entender e tirar o máximo de um livro. Mas é importante saber que nem todas essas perguntas fazem parte do nível de leitura inspecional. Algumas são só respondidas em níveis mais avançados de leitura, mas mesmo assim eu vou trazer todas elas para você. Se você não viu o nosso conteúdo sobre leitura inspecional, eu vou deixar um card aqui no vídeo para você conferir o nosso conteúdo. Com a leitura inspecional, você vai responder a perguntas que te trazem um entendimento básico e rápido do livro. Você vai ter uma espécie de raio-x para saber se vale o seu tempo ou não aquele livro. A primeira pergunta é: sobre o que é esse livro? O objetivo é entender o tema principal e o que o autor quer dizer. Você precisa saber qual é o assunto central do livro. A segunda pergunta que eu trago para vocês é: o que exatamente está sendo dito e como? Aqui você tenta identificar as principais ideias e os argumentos do autor. Essas são as mensagens centrais que ele está comunicando para você. Depois de você responder essas 2 perguntas, você já deve ter uma boa noção do que o livro se trata e pode decidir se quer se aprofundar mais ou não. As 2 últimas perguntas que eu trago para vocês como dica, elas exigem um nível maior de compreensão e reflexão sobre o livro. Vamos ver quais são essas perguntas, tá? A terceira pergunta é: o livro está certo? Depois que você leu ele ou durante a sua leitura, você tem que entender o conteúdo do que ele se trata e se fazer essa pergunta: faz sentido? O autor está correto nessas afirmações? Essas perguntas, elas exigem um julgamento mais crítico sobre o que está sendo lido. E a quarta e última pergunta é: e daí? Depois de ler e entender, você deve refletir o que muda para você. Por que isso é importante? Esses questionamentos, eles fazem você pensar sobre o impacto e a relevância do livro na sua vida ou no seu conhecimento. E eu trago mais uma dica importante: tome posse do seu livro. Ai, Débora, mas eu não sei como fazer isso. Simples, eu vou te explicar. Faça no livro um parceiro de conversa para você aprender. Simples, você vai pegar o seu livro, você vai rabiscar, vai contornar, você vai marcar. Aqui eu mostro para vocês, ó, algumas pequenas marcações que eu faço, tá? Anote com lápis, caneta, sublinhe, faça tudo que te chama, marque tudo que te chama atenção. Por exemplo,
Você pode sublinhar as ideias principais, marcar asteriscos nos trechos mais importantes ou numerar os argumentos para seguir o raciocínio do autor. Isso vai te ajudar e muito a estudar quando você precisar voltar em um capítulo específico ou quando você decidir a ler o livro novamente. Crie o hábito da leitura. Ler bem é como qualquer outra habilidade, você só melhora com a prática. No começo parece complicado, mas com o tempo isso se torna natural. Assim como aprender a andar de bicicleta, o mais importante é começar e continuar praticando. Então eu te desafio, na próxima vez que você pegar um livro, aplique essas técnicas, essas 4 perguntas que eu te passei. Faça perguntas, anote e reflita sobre o que o autor está dizendo. Você vai se surpreender com o quanto você pode aprender. Se você gostou dessas dicas e acha que esse conteúdo pode te ajudar a ler melhor, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual livro você vai ler aplicando essas técnicas. Eu quero saber. Te encontro na próxima. Obrigada!